Meu avô foi o assassino do Zodíaco. Essa é a fala de Jay Foy que tá fazendo a internet e a loucura, e principalmente os fãs de True Crime. Porque além dele ter muitas provas do que ele fala, a gente pode finalmente ter descoberto quem é o misterioso assassino dos Zodíacos depois de 50 anos. E eu sou a Mari e eu vou te contar o caso e a teoria. E sem enrolação, para pro vídeo. Bom, para quem caiu aqui de paraquedas, o assassino dos Zodíacos é um caso que a gente não sabe nem quem é o culpado e nem quantas vítimas teve de verdade. Tem uma lista enorme de suspeitos e pode ter passado até de 40 vítimas. Além das vítimas, ele também escrevia ele escreveu diversas cartas, algumas em inglês e outras só com códigos e símbolos muito enigmáticos, e 3 delas até hoje nunca foram resolvidas. E tudo começa no dia 20 de dezembro de 1968, na rua Lake Herman Road, onde David Arthur Farley, de 17 anos, e Betty Lou Jessen, de 16, saíram juntos. Eles estavam realizando um passeio noturno e aparentemente eles estavam sendo perseguidos por um carro. Eles estavam indo para o Lake Herman Road, que é um lugar onde os jovens apaixonados costumavam fazer coisas. Se é que vocês me entendem. E assim, gente, guardem o nome desta rua, porque ela é muito importante para a teoria mais tarde. Toda vez que eu falar guardem, vocês guardam que ela é importante. O homem que estava aparentemente perseguindo eles estacionou o carro bem atrás do carro deles e saiu com uma lanterna e uma arma. Então ele chega na frente do carro e ele começa a atirar no carro para forçar os dois a saírem. O David, ele foi morto quando ele estava abrindo a porta do carro com um tiro no rosto. E a Betty, ela conseguiu fugir, só que quando ela estava correndo, ela foi atingida com 5 tiros nas costas e acabou falecendo no local. E esse crime ele foi reportado por uma mulher chamada Stella Borges para a polícia. O segundo crime, gente, acontece no dia 5 de julho de 1968 em Blue Spring Rock Park, que também fica em Valejos. Eu não lembro se eu falei que o primeiro fica em Valejos, o Herman, mas fica em Valejos também. E assim, gente, esse aqui vocês guardem o caso inteiro. O casal Darlene Ferrin, de 22 anos, e Michael Magell, de 19, eles estavam indo pro Blue Spring Rock de noite. A Darlene, ela trabalhava num restaurante local e ela era casada com um cara chamado Dean, que foi suspeito, mas logo foi liberado. E o ex-marido dela também foi suspeito do crime, mas também, né, foi descartado. Acontece, gente, que a Darlene, ela tava tendo uma relação com o Mike, uma relação escondida do marido dela com o Mike, com mais um monte de gente, pelo que eu entendi, e também com um policial de Valejos que ela nunca tinha dito o nome. Bom, o Mike, ele acabou sobrevivendo desse ataque, e ele disse mais tarde que eles estavam sendo perseguidos por um carro enquanto eles estavam indo para Blue Rock. Ele não lembra direito qual era o carro, mas ele deu algumas opções. Um Chevrolet Corvair, um Ford Mustang ou um Falcon 1958. E todos esses carros, eles eram usados, ou ainda são, não sei, pela polícia. Enfim, acontece, né, que o carro, ele tava perseguindo eles até Blue Rock. E quando eles estacionaram, o carro também estacionou e saiu de dentro um cara, um homem, segurando uma lanterna. Eles já estavam achando que era um policial pelo carro, né, que ele estava dirigindo, e já ficaram com a identidade pronta para entregar caso fosse necessário. E também era o único carro do local, eram eles e o carro da polícia. Mas ao invés dele pedir a identidade ou falar com o casal, ele simplesmente começou a atirar neles. Só que antes dele atirar, quando ele estava se dirigindo ao carro, a Darlene, ela gritou uma coisa, gente, que assim, está na teoria de Jay Fall. E mais, tem provas. Ele deu diversos tiros e acabou matando a Darlene, e o Mike, que levou 4, sobreviveu. E 5 minutos depois que o tiroteio aconteceu, apareceu um policial no local chamado Richard Hoffman. Guardem este nome. 45 minutos depois do tiroteio de Blue Rock, um homem que estava ligando de um orelhão perto da delegacia de Valejos ligou assumindo a culpa
por este tiroteio e também pelo assassinato tanto do David quanto da Beth que aconteceu em Herman Road. O Mike, como ele acabou sobrevivendo, ele deu um depoimento para a polícia descrevendo este homem como um homem branco, alto, de mais ou menos ali 1,70 m, cabelos castanhos entre os seus 20 e 30 anos e com um rosto gordo. Então, por falta de pistas, o caso ele foi arquivado até o dia 31 de julho. Acontece que no dia 31 de julho, 3 jornais locais receberam cartas de um assassino. Vallejo Times Herald, San Francisco Examiner e San Francisco Chronicle. Uma das cartas, ela estava em inglês, então dava para ler tranquilamente, mas a outra, ela era cheia de símbolos e códigos muito enigmáticos. Nas cartas, ele alegava ser o assassino de Betty, Arthur e Darlene e deu detalhes que só o assassino poderia ter. E a segunda carta que continham cifras que aparentemente, se resolvidas, iriam revelar o nome do assassino por trás desse assassinato. Ele ainda na época não era conhecido como o assassino dos Zodíacos, apenas como o assassino de Valleros. E só que essas cartas, ela deram um início de várias cartas que ia durar mais ou menos ali uns 5 anos. E a sua marca, ela ficou conhecida como esse símbolo que é um círculo que tem tipo uma cruz dentro, mas também dá para interpretar como um símbolo matemático, assim, um círculo que é dividido em 2 eixos. E isso já mostra que isso, mais os códigos, né, que ele utilizava, já mostra que o assassino dos Zodíacos curtiu uma matemática. Aí no dia 4 de agosto é recebido mais uma carta que dizia o seguinte: aqui quem fala é o Zodíaco. A propósito, vocês já resolveram a última cifra que enviei? Meu nome é... E do lado tinha um código para tentar decifrar o nome dele que ninguém decifrou até hoje. Continua. Eu estou levemente curioso com a quantidade de dinheiro que vocês estão pagando de recompensa pela minha cabeça. E eu já matei 10 pessoas até hoje, mas poderia ter sido muito mais. Porém, acabei falhando, pois fiquei alagado pela chuva que tivemos um tempo atrás. E a partir dessa carta que ele ficou conhecido como Zodíaco, porque ele se auto-intitulou, né, como Zodíaco. No dia 8, um casal de professores universitários conseguiu decifrar uma parte de uma das cartas codificadas dele que dizia o seguinte: eu gosto de matar porque é divertido. O homem é um animal mais perigoso e a melhor parte é que quando eu morrer eu vou renascer no paraíso, e aqueles que matei serão meus escravos. Eu não vou revelar meu nome, porque vocês estão tentando fazer com que eu pare de coletar escravos para a vida após a morte. E no dia 27 de outubro de 1989, ele ataca de novo. Cecilia Shepard, de 22 anos, e Brian Hartner, de 20, estavam relaxando em um cobertor em um local bem afastado, à beira do lago Berryessa, perto de Napa, na Califórnia. A Cecília, ela notou um homem que estava usando uma fantasia estranha, ele estava utilizando uma máscara com o símbolo do assassino dos Zodíacos, estava se aproximando deles e ele também estava segurando uma faca. O homem disse que ele era um fugitivo da prisão de Montana e ele estava precisando de dinheiro de um carro para fuga. Ele estava planejando fugir para o Novo México, então o Brian, ele acabou oferecendo a chave do carro dele e também a carteira, o dinheiro, enfim, mas o homem não pegou e ao invés disso ele acabou amarrando o casal num varal de plástico e começou a esfaquear os dois. Ele começou pelo Brian, que levou 6 facadas nas costas, e depois pela Cecília, que levou 10 facadas, sendo 5 na parte da frente e 5 nas costas. Alguns minutos depois do assassino ter saído do local, um pescador que estava na área escutou os gritos do casal e chamou as autoridades. Um pouco mais de 1 hora depois do crime, a polícia de Napa acabou recebendo uma ligação também de um orelhão falando que era o culpado por este crime. Eles conseguiram localizar de qual orelhão que estava vindo e também eles conseguiram um pouco de impressões digitais, mas ficou por isso. O criminoso ainda deixou uma mensagem escrita na porta do carro das vítimas, onde incluía as datas dos ataques do Arthur, da Beth e da Darlene, e foi assinado com o círculo cruzado. E daí no dia 11 de outubro do mesmo ano, em São Francisco, Califórnia, o taxista Paul Stine foi parado entre as ruas Manson e Gary, com destino para Washington e Maple, perto do presídio 8. E por alguma razão desconhecida, ele foi parar entre a rua Washington e Cherry, que tipo era um quarteirão do destino
o ponto de origem que ele deveria chegar, no local que ele deveria chegar. Ele foi baleado na cabeça e 3 testemunhas viram. Acontece que estava de noite, era ali mais ou menos umas 9, quase 10 horas da noite. Tinha pouca iluminação e tinha neblina, mas 3 testemunhas viram o que estava acontecendo. A carteira e a chave dele foram levadas e a camiseta cuidadosamente cortada. Também encontraram algumas impressões digitais ensanguentadas que poderia levar ao assassino. Só que mais tarde, numa carta, o assassino do Zodíaco ele revelou que ele deixou impressões digitais falsas, não falsas, mas assim que não eram dele no carro só para confundir e atrapalhar o caminho, né, o trabalho da polícia. No carro, gente, também foram encontrados um par de luvas pretas masculinas de couro e as testemunhas, que estavam mais ou menos ali uns 18 metros do local que aconteceu, falaram que eles observaram o assassino limpar o carro com um pano depois de ter tirado a vida do taxista. Uma das testemunhas descreveu o criminoso como um homem alto, ali de mais ou menos 1,70 m, branco, entre seus 25 e 30 anos, com o cabelo castanho avermelhado, que estava usando um óculos com aro bem grosso e roupas escuras. Com esse acontecimento, também muitas pessoas começaram a se juntar ao redor do carro para ver o que aconteceu e a polícia começou a pegar outros depoimentos. E quem fez a descrição final para dar o mandato para a polícia, tipo, ó, busquem por um cara assim, 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 falou que era um homem afro-americano. E eu não sei como é que eles chegaram nessa conclusão, né? Mas a polícia foi instruída a procurar um homem afro-americano. Acontece que teve 2 policiais que eles passaram por um homem que era exatamente igual à descrição da primeira testemunha. Exatamente igual. Um homem alto, branco, que tinha o cabelo castanho avermelhado, entre os 25 e 30 anos, estava usando óculos com aro grosso e a roupa escura. Só que como eles estavam procurando um homem afro-americano, eles nem deram bola. Só que depois, quando realmente saiu a descrição do suspeito, porque eles ligaram esse caso ao caso de Spring Rock, eles lembraram, mas já era tarde demais. Isso porque no início eles consideraram que o caso do Stine tinha sido um assalto que acabou dando nessa fatalidade. Só que no dia 13 de outubro eles receberam uma carta do cavaleiro, uma carta do assassino dos Zodíacos tomando crédito pelo crime. Ele também mandou um pedaço da roupa do Stine, da camiseta do Stine ensanguentada, e disse que agora o alvo dele seriam crianças, porque ia ser mais engraçado e atirando nas crianças que estavam saindo do ônibus escolar. Ele também mandou o desenho de uma bomba que ele disse que ele ia usar para explodir esses ônibus, e quem sobrevivesse ia acabar levando bala. Um tempo depois, o Zodíaco mandou uma outra carta para a polícia dizendo que sim, que aqueles 2 policiais, na noite do crime do Stine, passaram por ele e que ele acabou conversando também com alguns policiais para dar uma descrição diferente da dele para os policiais, para desviar a polícia do trabalho dele, mas ele não falou qual descrição que ele deu. Então, devido a essa confusão e que eles poderiam ter pego o assassino dos Zodíacos, que estava sendo muito procurado na época porque ele estava ameaçando crianças, eles resolveram fazer um retrato falado do assassino, então eles chamaram as testemunhas novamente para depor. Ele se tornou um dos criminosos mais procurados do país e instalou o pânico geral. Colocaram policiais nas portas das escolas, helicópteros seguindo os ônibus escolares e geral em alerta, mas nada aconteceu. A única coisa que a polícia sabia é que ele era muito inteligente e ele estava muito feliz com esse jogo que ele estava fazendo, que ele estava vendo isso tudo como se fosse um jogo e ele estava achando o máximo as pessoas tentando decifrar os códigos dele, ficarem com medo e essas coisas. Inclusive, nesse tempo que eles estavam em alerta por causa das crianças, ele mandou uma outra carta dizendo que ele exigia que as pessoas usassem bottoms com o símbolo dele, o que não aconteceu. Aí no dia 22 de março de 1970, uma mulher chamada Kathleen Johnson, ela estava no carro com a sua bebezinha, que era muito pequena. Acredita-se que ela tinha, sei lá, em torno de uns 2 aninhos por aí. Elas iam visitar um parente que estava doente em Petaluma. Isso era mais ou menos umas 11 da noite, então um carro fez sinal para ela estacionar, como se algo tivesse errado. Ela acabou estacionando
E um cara saiu de dentro do carro dizendo que o pneu dela estava solto e ele podia ajudar. Ela aceitou a ajuda, ele acabou piorando a situação. E quando ela tentou ligar o carro, né? Ela tentou dar partida. Obviamente não deu certo, porque o pneu dela acabou, acho que, caindo, se eu não me engano. E ele disse que podia levar ela até um posto de gasolina mais próximo para ela pedir ajuda e ela aceitou. Só que ele acabou levando elas para um local, para uma estrada mais deserto, perto da cidade de Tracy, e ficou 2 horas ameaçando elas de morte. Até que uma hora ele foi fazer uma curva, então ele diminuiu a velocidade e ela pegou a neném dela e conseguiu pular do carro. E bem no local tinha uma plantação de algo muito alto e ela conseguiu se esconder ali no meio. Ele estacionou e começou a falar que era brincadeira, que ele não ia fazer nada com nenhuma das duas, que ela podia ficar tranquila, só que ela ficou ali, ó, quietinha. Como ele estava com uma lanterna e estava de noite, vários carros começaram a passar por ali e achar estranho, né, um brilho no meio daquela plantação. E quando ele percebeu isso, ele saiu do local e ela conseguiu carona para ir na polícia. Quando ela chegou na polícia, ela viu o retrato falado do assassino do Zodíaco e apontou na hora, dizendo que era ele. Nos próximos dias, o Jornal de São Francisco, ele publicou sobre o sequestro e no dia 24 de julho eles receberam mais uma carta. Nessa carta ele dizia que ele sim era o culpado pelo sequestro, que ele tinha uma lista de pessoas que ele queria matar, elas estavam inclusas e ele estava muito chateado porque ninguém usou o bottom como ele mandou. Só que diferente das outras cartas que o Zodíaco mandou para a polícia, essa não tinha os detalhes que só o assassino poderia saber. E de acordo com o site Zodiac Killer, que eu tô me baseando para contar a história para vocês, isso não tá muito bem contado não e tá meio que uma bagunça. Porque no relatório da polícia consta uma história diferente. E de acordo com a Kathleen, na hora que ela estava relatando, os policiais não escreveram um relatório, escreveram depois, se baseando na memória. E que talvez o Zodíaco só tenha assumido essa responsabilidade porque ele queria aumentar um pouco a lista dele. Mas se ela realmente for uma das vítimas ali, for o culpado pelo sequestro, a lista de vítimas oficiais que a gente tem, que são só aquelas 5 que eu falei no início, é muito maior do que a gente imagina. Só que também tem uma teoria aí que muitas pessoas quiseram dar uma de engraçadinhos e passar pelos zodíacos e, pelo amor de Deus, né? Tem uma galera muito fora da baia. E agora, antes de falar dos suspeitos, eu sou obrigada a falar pra vocês sobre a Cheri Bates, que foi uma suposta primeira vítima dos zodíacos. O ano era de 1966, ela tinha 18 anos e ela tava saindo da biblioteca da faculdade dela quando ela foi atingida. Ela foi espancada e esfaqueada várias vezes e a sua garganta completamente dilacerada. Acontece que foi encontrado entalhado embaixo de uma das mesas da biblioteca um poema mórbido. E as análises forenses depois falaram que sim, aquele poema é do Assassino do Zodíaco. E dia 13 de março de 1971, receberam outra carta que ele se responsabilizava pelo crime da Cheri. Depois disso, ele acabou mandando diversas cartas, parou, e até que em 1974 ele manda a última carta, onde no finalzinho tá eu 37, polícia 0. A única coisa que a polícia conseguiu foi um pouco de saliva que ele usava para selar as cartas, e isso só foi o suficiente para descartar alguns suspeitos. Teve uma série de suspeitos como Richard Geikels, Arthur Leigh Allen, Rick Marshall, Lawrence Kane, e alguns anos atrás o FBI encontrou o DNA que indicava que poderia ser Gareth Francis Post, sendo deles os principais suspeitos o Arthur e o Gary. O Arthur porque, além dele ter uma ficha na polícia por abuso, foi dispensado da Marinha por mau comportamento, já tinha expressado o desejo de matar pessoas e no dia do ataque do casal esfaqueado, ele estava próximo ao local. Ele também tirou uma licença médica um dia antes do assassinato da Cheri, só que ele tinha muitos álibis fortes que provavam que ele não estava no local. Ele foi até acusado pelo Mike certa vez, mas o DNA dele não batia com as amostras da saliva. Já o Gary Postes era violento, já tinha tentado matar alguém usando um martelo e encontraram um cabelo no corpo da Cheri, mas não foi o suficiente. E ela ainda não é considerada uma das vítimas oficiais. Mas nada se compara ao que eu vou mostrar para vocês agora. Jay Foy está simplesmente enlouquecendo a internet porque ele está dando provas
muito concretas de que o avô dele foi o assassino do Zodíaco. Ele fez 5 vídeos até agora, completinhos, e eu traduzi todos eles muito certinho pra vocês e coloquei eles em ordem. O avô dele, o Richard Hoffman, ele nasceu no dia 5 de setembro de 1938 e acabou falecendo no dia 7 de março de 2020. Então, eu vou colocar o assassino dos Zodíacos no signo de Virgem. Ele começou falando que não é só pela aparência física, que um belo dia ele resolveu procurar sobre seu avô na internet e percebeu que ele estava ligado ao assassino dos Zodíacos e que o retrato falado do suspeito e de seu avô eram muito parecidos. Acontece que o avô dele foi um sargento da polícia de Valejos e ele patrulhava as exatas áreas que os crimes aconteceram, mais em específico Blue Rock e Arman Road. Ele começa falando do caso da Darlene Ferrin e do Mike, que eles estavam sendo perseguidos por um carro e naquela noite o avô dele estava patrulhando a área de Blue Rock Spring usando roupas normais e num carro da polícia sem identificação. E daí vocês lembram que antes dele começar a atirar, a Darlene gritou alguma coisa que eu falei pra vocês? Pois então, de acordo com o Michael, numa entrevista que ele deu, numa parte dos clipes da entrevista, ele fala que quando der pra ver o rosto do assassino, a Darlene gritou: "Oh my God, é o Richard, ele vai nos matar". Como eu falei, a Darlene ela era casada, ela tava tendo um caso com o Mike e com outro policial de Valejo, que tudo indica era o Richard. Pois algumas semanas antes do falecimento da Darlene, ela deu uma festa onde o Richard não foi convidado, mas mesmo assim ele apareceu. E a Darlene falou numa roda de amigos que ela estava com medo do Richard e que ele não era convidado da festa. O Richard, por outro lado, ele nega todas as acusações que fizeram contra ele, porém, ele sabia até onde a Darlene trabalhava. E o próprio Jay Foy, o neto do Richard, questiona que se ele não estava de olho nela, como ele sabia até onde ela trabalhava. E assim, gente, eu acho muito estranho e realmente eu concordo com ele. Mas não para por aí. Acontece que 10 minutos antes do tiroteio de Blue Rock, o Richard, ele informou para a polícia pelo rádio que a área estava limpa e não tinha carro nenhum. E 5 minutos depois do tiroteio, ele foi o primeiro a chegar e ainda dispensou alguns policiais da área do crime. Ou seja, além dele ter sido o primeiro a chegar no local 5 minutos depois, ele patrulhou 10 minutos antes e ele não viu o carro da Darlene e do Mike ali estacionados. E ele, quando chegou, ainda dispensou os policiais da área. Muito estranho, né? Uma outra coisa também muito bizarra é que a família da Darlene recebeu uma ligação afirmando que ela estava morta antes da polícia ficar sabendo do caso. E mais tarde, eles confirmaram que a cena do crime da Darlene foi adulterada. E a primeira pessoa que chegou lá foi o Richard Hoffman. O Richard, ele também deu um depoimento pra TV, né, ele também deu uma entrevista descrevendo a cena, e se vocês notarem bem, quando ele fala da Darlene, ele fala com uma satisfação no rosto muito grande, principalmente da parte que ele fala sobre o sutiã dela. Se liguem só. During the ride to the hospital. And of course her shirt or sweater, whatever she was wearing, was off. And each time that ambulance attendant blew air into her chest, there was a little piece of material from her bra that I could see fluttered with every breath he blew into that girl. This piece of material would... E agora eu vou mostrar pra vocês a parte que o Michael fala sobre a Darlene gritar sobre o Richard. E também ele fala sobre ciúmes. Hers not to worry about it. He was just jealous. That's all she said about it. He was just jealous. She never mentioned his name, but she said something about Richard. His name was Richard. I kept hearing his name Richard. And I think that was his name. She referred to him as Richard, the Zodiac killer, the guy. Did you say he's really a mean temper and that if he ever found out, he would... Ainda sobre o caso da Darlene, o jeito que o Richard descreveu o relatório policial tá mais para poético do que para um relatório de polícia. Ele fala isso devido às palavras utilizadas, como os pavões estavam cantando, estava escuro, a brisa do vento soprava no meu rosto. Uma outra coisa é que ele utilizava a palavra until, que significa até em inglês, com 2 L's. E o Assassino dos Zodíacos também escrevia a palavra until com 2 L's. Já falando sobre isso, em um dos poemas dos Zodíacos, ele menciona a frase Titty Willow, Titty Willow, Titty Willow, que é uma música do Macato. E nesta letra dessa música, ele menciona Dick Bird e também um homem que morreu gargarejando sangue. Acontece que o avô dele, o Richard, por algum motivo, era conhecido como Dick.
E nesse poema, nessa carta, tem vários símbolos, assim, sem sentido, só que se tu juntar esses pequenos símbolos, essas pequenas palavras, tu forma a palavra Dick. Acontece que na entrevista que o Richard deu, uma hora ele fala sobre o Mike e disse que ele estava gemendo e gargarejando sangue. There was a young guy down there laying on his back. Obviously had been shot. He was reaching up towards me or the flashlight I was holding, kind of gurgling, obviously in pain. E no relatório policial, ele utiliza a expressão blood gargle out, que é um termo poético que em português significa gargarejando sangue. Exatamente da mesma maneira como descrito na letra de Macato. E tem mais, pelo que eu vi sobre essa letra de Macato, dessa música que é Titty Willow, ela é considerada tipo uma ópera um pouco mais sombria. Me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Tanto o avô dele quanto os Zodíacos, eles tinham problemas com ortografia, mas eles gostavam de poesia e principalmente de matemática. O avô dele odiava o português a ponto dele crucificar até a palavra cruzada, mas ele era apaixonado por matemática e carpintaria. E vocês lembram que no caso da Cherry tinha um poema entalhado embaixo de uma mesa de madeira? Pois então, esta carta, que foi de 1966, se eu não me engano, ela estava assinada como RH, ou seja, Richard Hoffman, que naquela época não existia o assassino dos Zodíacos e nem o assassino de Valeixos. E tem mais. Tanto a Cherry quanto o Richard, eles são de Nebraska, se mudaram de Nebraska. A mãe do Jay Foy, que seja a filha do Richard, ela nasceu em Nebraska. E na época que eles estavam em Nebraska, o Richard, ele estava servindo a marinha e o irmão da Cherry também estava servindo a marinha. O Jay Foy, ele também apresenta uma série de palavras que o Zodíaco soletrava errado e o avô dele também soletrava errado. Eles usavam coisas como duplo T e ES ao invés do ING. Isso mostrando que eles tinham sérios problemas com a ortografia. Uma outra informação que eu já dei pra vocês é que o avô dele patrulhava o Lake Herman Road, que foi exatamente onde a Beth e o Arthur foram mortos. Todas as vítimas deles foram atacadas durante a noite, ali pelas 9h11 da noite, que era mais ou menos o horário que ele estava patrulhando. E para finalizar, o Jay Foy, ele disse que ele parou de frequentar a casa do avô dele, que ele frequentava no Natal, quando ele tinha mais ou menos uns 9 anos, porque o pai dele pegou a guarda dele, então ele meio que perdeu contato com a família da mãe. Só que ele fala que o avô dele era conhecido na família por ser abusivo, infiel ao avô dele, manipulador e controlador. Ele abusava da avó, da mãe e também dos outros filhos, que no caso são os tios maternos do Jay. À medida que o Jay foi crescendo, ele descobriu que o avô dele odiava muito a mãe dele, maltratou muito a mãe dele, e por isso ela acabou se tornando abusiva. E por último, ele faz um outro vídeo dizendo que isso tomou proporções muito grandes, que ele acabou sendo chamado por muita gente influente, com poder, então ele meio que vai ter que parar de falar ali por enquanto, mas que muito mais coisa tá vindo e vai vir. E agora eu quero saber o que vocês acham sobre este caso, porque ele me convenceu. Eu estou realmente acreditando que Richard Hoffman foi o assassino dos Zodíacos e que Jay Foy é o seu neto que descobriu tudo que a polícia ignorou até hoje.